Clara apertou o vestido emprestado da prima e respirou fundo diante do espelho do banheiro. O salão de festas parecia saído de um filme. Lustres de cristal, flores brancas por toda parte, garçons servindo champanhe em taças que ela só havia visto na televisão. Mas alguma coisa estava errada. Os convidados eram diferentes do que ela imaginara para o casamento da colega da prima. Mais elegantes, mais distantes. "Você tem certeza de que é aqui?" sussurrou para Camila, que checava o telefone. "Claro que é. Salão Cristal, 8º andar." Clara assentiu, mas o frio na barriga não passou. Foi quando a música mudou, uma valsa suave, e ela sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. "Posso ter a honra?" Ela se virou e encontrou os olhos mais serenos que já havia visto. Castanhos, com pequenas linhas de expressão que denunciavam sorrisos frequentes. O homem estendia a mão com uma elegância natural, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o salário dela de 3 meses. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde o amor vence as diferenças, onde o destino costura encontros impossíveis e onde descobrimos que o coração não entende de classe social." Clara Menezes tinha 24 anos e trabalhava como recepcionista na clínica odontológica Sorriso, no centro da cidade. Todos os dias, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, sempre impecável com seus vestidos simples e sorriso genuíno. Morava com a mãe, Dona Rosa, em uma casa pequena no subúrbio, onde o quintal tinha mais flores que móveis, e onde as panelas velhas faziam as refeições mais saborosas do bairro. Clara havia aprendido desde cedo que sonhar não custava nada, mas realizar custava muito. Por isso guardava seus desejos em um caderno embaixo da cama. Páginas cheias de lugares que gostaria de conhecer, livros que queria ler, cursos que sonhava fazer. Mas no final do mês, quando sobrava pouco depois das contas, ela sorria e dizia para a mãe que estava tudo bem. E realmente estava. Ela havia encontrado alegria nas pequenas coisas. Miguel Arantes, aos 29 anos, havia nascido em um mundo diferente. Herdeiro da rede de hotéis Arantes, 5 estrelas espalhados pelas principais capitais do país, ele crescera entre reuniões de negócios, jantares protocolares e expectativas altas. Formado em administração pela melhor universidade particular, falava 3 idiomas e tinha uma agenda que valia mais que o PIB de algumas cidades pequenas. Mas Miguel carregava um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Entre compromissos sociais e relacionamentos por interesse, ele havia perdido a capacidade de se emocionar com as coisas simples. Aos 29 anos, sentia-se muito mais velho que a idade, cansado de sorrisos falsos e conversas vazias. Naquela noite, Miguel estava no evento de lançamento de um novo empreendimento imobiliário, mais uma obrigação social da família. Quando viu Clara parada perto da pista de dança, algo em sua postura chamou sua atenção. Ela observava os casais dançando com um misto de admiração e timidez, como se estivesse vendo algo mágico pela primeira vez. "Eu não sei dançar muito bem", Clara confessou, aceitando a mão estendida. "Nem eu", mentiu Miguel, que havia aprendido dança de salão aos 12 anos. "Vamos descobrir juntos." E foi assim que começou a dança mais importante da vida dos dois. Miguel a guiou com delicadeza, e Clara se deixou levar, esquecendo completamente onde estava. Por alguns minutos, existiram apenas eles dois, a música e o mundo girando devagar ao redor. "Você tem os olhos mais bonitos que já vi", Miguel sussurrou, sem perceber que havia falado em voz alta. Clara corou intensamente. "Você deve falar isso para todas." "Nunca falei isso para ninguém", respondeu ele, surpreso com a própria sinceridade. A música estava terminando quando Camila apareceu, puxando Clara pelo braço. "Clara, estamos no lugar errado. O casamento da Juliana é no 7º andar, não aqui." O constrangimento foi imediato.
Clara sentiu o rosto queimar quando percebeu que alguns convidados próximos haviam ouvido. Ela havia se intrometido em um evento que não era para ela. Dançado com um homem que provavelmente achava que ela pertencia àquele mundo. Desculpa, murmurou para Miguel, soltando-se rapidamente de seus braços. Eu não sabia. Espera, Miguel tentou segurá-la, mas Clara já estava sendo arrastada pela prima em direção aos elevadores. Ele ficou ali parado, no meio da pista vazia, ainda sentindo o perfume suave dela no ar. Pela primeira vez em anos, Miguel havia se sentido completamente presente em um momento. E agora, ela havia desaparecido como uma miragem. 3 dias se passaram, e Miguel não conseguia tirar Clara da cabeça. Durante as reuniões, pegava-se pensando no sorriso dela. À noite antes de dormir, relembrava a sensação de tê-la nos braços durante aquela valsa. Clara, por sua vez, havia voltado à rotina tentando esquecer o episódio. Contara tudo para Dona Rosa, que riu da situação, e disse que o destino às vezes prega peças engraçadas. Mas Clara não achava graça nenhuma. Sentia-se envergonhada por ter se iludido, mesmo que por poucos minutos, achando que pertencia àquele mundo de luxo. Na quinta-feira de manhã, Clara estava organizando as fichas dos pacientes quando ouviu a voz da doutora Fernanda no consultório. Claro, Sr. Arantes. Pode ficar tranquilo. É apenas uma limpeza de rotina. A Clara vai agendar seu retorno. Clara levantou os olhos da agenda e sentiu o mundo parar. Miguel estava saindo do consultório, ajustando o paletó. Quando seus olhares se encontraram, ambos ficaram paralisados. Você... Ele começou, com um sorriso incrédulo se formando no rosto. Oi? Foi tudo que Clara conseguiu dizer, sentindo as mãos tremerem. Miguel se aproximou da recepção devagar, como se temesse que ela fosse desaparecer novamente. Não acredito que é você. Estava procurando... Ele parou, percebendo como isso soaria estranho. Quer dizer, que coincidência incrível. Clara sorriu timidamente. Eu trabalho aqui. Precisa agendar o retorno? Miguel pegou a carteirinha do convênio, mas não conseguia parar de olhar para ela. Clara, disse ele, lendo o nome na etiqueta do uniforme. Clara, que nome bonito. E você é Miguel? Ela respondeu, consultando a ficha. Miguel Arantes. Ele assentiu, esperando ver alguma reação ao sobrenome. Mas Clara continuou folheando a agenda, aparentemente sem fazer nenhuma conexão. Posso marcar para a próxima semana? Na verdade, Miguel hesitou. Que tal tomarmos um café primeiro, para conversar sobre... A festa do outro dia? Clara olhou ao redor da clínica, verificando se alguém estava ouvindo. Eu trabalho até às 6. Posso te esperar? Conheço uma cafeteria aqui perto. Clara mordeu o lábio, indecisa. Parte dela queria dizer sim, mas a outra parte lembrava do constrangimento da festa. Tá bom, disse finalmente. Mas só um café. O sorriso que se abriu no rosto de Miguel foi como o sol depois da chuva. Às 6 em ponto, Clara saiu da clínica e encontrou Miguel encostado no carro. Um sedã preto discreto, mas que ela sabia que custava uma fortuna. Ele havia trocado o terno por uma camisa social e calça jeans, numa tentativa óbvia de parecer mais casual. Quer que eu te leve? Ofereceu ele. Prefiro ir andando. A cafeteria fica perto? Miguel trancou o carro e seguiu ao lado dela. Durante os 5 minutos de caminhada, conversaram sobre coisas banais. O tempo, o trânsito, a cidade. Mas havia uma tensão boa no ar. Uma expectativa que fazia o coração dos dois bater mais rápido. A cafeteria era pequena e aconchegante, com mesinhas de madeira e um cheiro de café recém-passado que fazia Clara se sentir em casa. Eles se sentaram no fundo, longe das janelas. Então, Miguel começou mexendo no açúcar do café. Sobre a festa. Foi constrangedor. Clara o interrompeu. Desculpa por ter me intrometido. Constrangedor? Miguel a encarou. Clara, foi o melhor momento da minha noite, da minha semana inteira, na verdade. Ela levantou os olhos, surpresa. Como assim? Você dançou comigo como se fosse a coisa mais natural do mundo,
sem querer impressionar, sem fingir ser outra pessoa. Foi real. Clara baixou o olhar, mexendo no café. Não tenho como fingir ser outra pessoa. Sou só eu. Exatamente. Miguel sorriu. É isso que me encanta em você. O que deveria ser apenas um café se transformou em 3 horas de conversa. Miguel descobriu que Clara lia 2 livros por mês, sonhava em conhecer a Europa e fazia bolos para vender nos finais de semana para ajudar nas despesas de casa. Clara descobriu que Miguel tocava piano, tinha medo de altura e confessou que se sentia sufocado pela vida que levava. Você deve achar bobagem, disse Clara, mas sempre quis fazer um curso de confeitaria profissional. Tenho até o dinheiro quase todo guardado. Por que bobagem? É lindo ter um sonho e correr atrás dele. E você? Qual é o seu sonho? Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Sabe que não sei? Faz tanto tempo que faço o que é esperado de mim que esqueci o que eu realmente quero. Quando se despediram na porta da cafeteria, Miguel segurou delicadamente a mão de Clara. Posso te ver de novo? Miguel, somos de mundos muito diferentes. E daí? Ele perguntou, genuinamente confuso. Você não entende porque nunca passou por isso, mas eu sei como essa história termina. Então me deixa tentar entender, ele pediu. Me dá uma chance de te mostrar que nem tudo é como você imagina. Nos dias seguintes, Miguel apareceu na clínica todos os dias, não para consulta, mas para deixar pequenas surpresas na recepção. Um livro que Clara havia mencionado gostar, um salgadinho da padaria que ela frequentava, uma flor com um bilhete simples. Ele está te cortejando, observou Carla, a assistente da dentista, e de um jeito bem romântico. Está perdendo tempo. Clara suspirou, guardando o livro na bolsa. Por quê? Ele parece um cara legal. É legal. É o problema. Quando ele descobrir quem eu realmente sou, de onde venho, vai desistir. Mas Miguel não desistia. Na sexta-feira, apareceu no final do expediente com uma proposta diferente. Quer me ensinar a fazer aqueles bolos que você vende? Clara riu, incrédula. Você quer aprender a cozinhar? Quero aprender com você. É diferente. E foi assim que Clara se viu levando Miguel para sua casa no sábado à tarde. Durante todo o caminho de ônibus, ela estava nervosa, imaginando a reação dele ao ver onde morava. A casa era pequena, mas impecável. Dona Rosa havia caprichado na limpeza e enchido o quintal de flores. Quando Miguel chegou, ela o recebeu com um sorriso caloroso. Então você é o rapaz que tem deixado minha filha toda pensativa, disse Dona Rosa, oferecendo café. Mãe! Clara protestou, corando. Miguel riu completamente à vontade. Espero que para o bem, Dona Rosa. Só pode ser. Faz tempo que não vejo ela tão animada. Na cozinha, Clara ensinou Miguel a fazer seu bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Ele se revelou um aluno terrível. Queimou o açúcar 2 vezes e confundiu sal com açúcar, mas estava tão empolgado que Clara não conseguiu ficar brava. Desisto, disse Miguel, depois de derramar farinha no chão pela 3ª vez. Você é uma artista. Eu sou um desastre. É só prática. Clara riu, limpando a farinha do rosto dele. Ninguém nasce sabendo. Quando suas mãos se tocaram, o tempo parou novamente. Miguel segurou delicadamente o rosto de Clara entre as mãos. Posso te beijar? Clara assentiu, fechando os olhos. O beijo foi suave, doce como o brigadeiro que faziam e carregado de toda a ternura que vinha crescendo entre eles. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Clara. Miguel a procurava todos os dias. Levava-a para conhecer cantinhos da cidade que ela nunca havia visto. Ouvia com atenção suas histórias e sonhos. Ele estava aprendendo a viver de um jeito simples e ela estava aprendendo a sonhar um pouco mais alto. Mas nem tudo era perfeito. Clara sentia os olhares quando saíam juntos, pessoas sussurrando, apontando a diferença óbvia entre eles. Miguel parecia não perceber ou não se importar, mas cada comentário atravessava o coração dela como uma flecha.
A situação piorou quando uma das pacientes da clínica, Sra. Montenegro, reconheceu Miguel. Não é possível, disse ela, em voz alta o suficiente para toda a recepção ouvir. Miguel Arantes, dos hotéis Arantes. Aqui? Miguel sorriu educadamente. Boa tarde, Sra. Montenegro. A mulher olhou de Miguel para Clara, depois de volta para Miguel, com uma expressão de total incredulidade. Entendo, disse ela com um sorriso malicioso. Que interessante. Clara sentiu o rosto queimar. Sabia exatamente o que a mulher estava pensando. E pior, sabia que ela não estava errada. O que um milionário estaria fazendo com uma recepcionista? Naquela noite, Clara estava mais quieta que o normal. Miguel percebeu. O que foi? Você está estranha desde a tarde. Por que não me contou? Clara perguntou diretamente. Contar o quê? Sobre sua família. Sobre quem você realmente é. Miguel suspirou. Porque não importa. Não para mim, não para nós. Claro que importa, Miguel, Clara explodiu. Você é um milionário. Tem hotéis, empresas, uma vida que eu nem consigo imaginar. E daí? Isso muda o que sinto por você? Muda tudo. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Você vive em um mundo de aparências, Miguel. Um dia vai se cansar de brincar de gente comum e vai voltar para sua vida real. Clara, escuta o que você está falando. Você acha que estou fingindo? Que tudo isso é uma brincadeira para mim? Não sei o que acho mais, ela confessou. Só sei que não pertenço ao seu mundo, e você não pertence ao meu. Então vamos criar o nosso próprio mundo. Miguel segurou as mãos dela. Clara, eu te amo. As palavras que ela sempre quis ouvir chegaram no pior momento possível. Clara soltou as mãos dele. Não pode falar isso agora. Não assim. Por que não? É verdade. Porque o amor não basta, Miguel. Ela disse, a voz partindo. Às vezes o amor não é suficiente. Na semana seguinte, Clara começou a se afastar. Respondia às mensagens com monossílabos, inventava desculpas para não sair. Evitava seus olhares quando ele aparecia na clínica. Miguel tentava ser paciente, mas a distância estava doendo demais. Na quinta-feira, ele não aguentou mais. Apareceu na clínica no horário do almoço e pediu para conversar com Clara em particular. Você está fugindo de mim, disse ele direto ao ponto. Estou sendo realista, Clara respondeu sem olhá-lo. Realista ou covarde? Clara finalmente o encarou, ferida. Talvez os dois, mas pelo menos não vou me iludir achando que conto de fadas existem. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Então é isso? Você vai desistir de nós por causa do que os outros podem pensar? Vou parar antes que você desista de mim, Clara respondeu, a voz firme, mas os olhos marejados. Miguel saiu da clínica com o coração despedaçado, mas não desistiu. Se Clara achava que ele ia desaparecer da vida dela, estava muito enganada. Ele havia encontrado algo real pela primeira vez na vida e não ia deixar escapar sem lutar. No sábado de manhã, bateu na porta da casa de Clara. Dona Rosa a atendeu, surpresa. Miguel, que surpresa! Oi, Dona Rosa. A Clara está? Está sim, mas... Ela hesitou. Vocês brigaram, né? É complicado. Miguel suspirou. Posso falar com ela? Dona Rosa o deixou entrar e chamou Clara, que desceu as escadas com os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu Miguel, parou no meio da escada. O que você está fazendo aqui? Vim buscar a mulher que amo, disse ele, simples e direto. Miguel. Não. Deixa eu falar primeiro. Ele a interrompeu. Você tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos diferentes. Você cresceu com amor verdadeiro, valores reais, conquistando tudo com trabalho honesto. Eu cresci com privilégios, compromissos falsos e relacionamentos por interesse. Clara desceu mais alguns degraus, mas ainda mantinha distância. Mas você está errada sobre outra coisa, ele continuou. Você acha que seu mundo não é bom o suficiente para mim? Clara, é o seu mundo que me ensinou o que realmente importa. É aqui que eu descobri quem eu quero ser.
Dona Rosa observava da cozinha, emocionada. Miguel, Clara começou, mas ele não deixou terminar. Eu não estou pedindo para você entrar no meu mundo, Clara. Estou pedindo para criarmos um mundo novo juntos. Um mundo onde o que importa é o amor, o respeito, a verdade. Um mundo onde eu possa fazer bolos terríveis na sua cozinha e você possa me ensinar que riqueza de verdade é isso aqui. Ele gesticulou para a casa aconchegante. É o sorriso da sua mãe, é o carinho entre vocês, é a simplicidade que faz tudo ter sentido. Clara desceu o último degrau, lágrimas correndo pelo rosto. E se não der certo? E se as pessoas... Então a gente enfrenta juntos. Miguel se aproximou devagar. Clara, eu abri mão de muita coisa na minha vida, por medo, por pressão, por conveniência. Mas não vou abrir mão de você. Não sem lutar. Ele segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos. Me dá uma chance de te provar que o amor pode sim ser suficiente. Me deixa te amar do jeito que você merece ser amada. Clara fechou os olhos, sentindo o toque dele. Eu também te amo, sussurrou finalmente. Tenho medo, mas te amo. Então vamos ter medo juntos. Miguel sorriu, beijando-a com toda a ternura que havia guardado durante os dias de separação. Da cozinha, Dona Rosa aplaudiu, não conseguindo esconder a emoção. Agora vocês vão ter que fazer outro bolo, gritou ela, porque esse eu vou comer sozinha para comemorar. 2 anos depois, o Salão Cristal estava decorado novamente com flores brancas e luzes douradas. Mas desta vez, Clara não estava perdida entre os convidados. Ela caminhava em direção ao altar, vestida com um vestido simples, mas elegante, feito sob medida por uma costureira do próprio bairro onde cresceu. Miguel a esperava no altar, com os olhos brilhando de emoção. Ao lado dele, Dona Rosa chorava discretamente, orgulhosa da filha que havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais. Quando Clara chegou até ele, Miguel sussurrou. Ainda bem que você errou de salão naquela noite. Ainda bem que você pediu para dançar. Ela sorriu de volta. E quando trocaram os votos, prometendo-se amar não apesar das diferenças, mas por causa delas, todos os presentes entenderam que estavam assistindo não apenas a um casamento, mas à prova de que o destino às vezes erra o caminho, mas nunca erra o coração. 5 anos se passaram desde aquela dança improvável. A casa onde Clara cresceu agora ressoa com risadas infantis, 2 crianças que herdaram os olhos serenos do pai e o coração sonhador da mãe corriam pelo quintal onde Dona Rosa, agora a avó coruja, plantava flores ainda mais bonitas. Miguel continuava dirigindo sua rede de hotéis, mas agora com um propósito diferente. Junto com Clara, havia criado um programa de capacitação profissional que oferecia cursos gratuitos para pessoas do subúrbio, incluindo o curso de confeitaria, que Clara sempre sonhou fazer, e agora ensinava aos fins de semana. E nas manhãs de domingo, quando a família se reunia ao redor da mesa para comer os bolos que Clara e Miguel faziam juntos, ela comandando, ele tentando não queimar nada, Miguel sabia que havia descoberto o verdadeiro significado da palavra riqueza. Porque no final a vida mostrou aos dois que o amor não precisa ser perfeito para durar. Basta ser real, simples e compartilhado. E às vezes, só às vezes, uma dança errada no salão certo pode mudar 2 vidas para sempre. Porque o destino, como descobriram Clara e Miguel, pode errar o caminho, mas nunca erra o coração.